uma série de assassinatos assolou a cidade de Porto Alegre durante o século X. Brincadeira, século XIX. Entre os anos de 1863 e 1864. 3 pessoas participaram desse verdadeiro filme de terror, que hoje em dia virou uma espécie de lenda urbana na cidade. Hoje eu vou te contar a história do serial killer que fazia linguiça de suas vítimas. Meu nome é Gabriel e esse é o Vale dos Mistérios. Vou começar introduzindo a vocês os personagens desse caso. José Ramos. Era um homem alto, forte, com os olhos grandes e uma barba rala. Era filho de Manuel Ramos, que serviu na cavalaria de Bento Gonçalves durante a Revolução Farroupilha. Rebelião contra o governo imperial brasileiro que aconteceu entre os anos de 1835 e 1845. Mas calma que eu não tô enrolando, fica aí que tudo isso vai fazer sentido para a história. José Ramos adorava as histórias de guerra do seu pai, e tinha um interesse muito grande em histórias envolvendo a degola. Manuel Ramos era um homem bêbado e vivia brigando com a esposa. Certo dia, após ver uma cena do seu pai agredindo sua mãe, o garoto empunhou uma faca e desferiu um golpe sobre o homem, que acabou gravemente ferido e veio a falecer poucos dias depois. José Ramos, que até então morava em Santa Catarina, fugiu para o Rio Grande do Sul e foi morar na cidade de Porto Alegre, mais especificamente na Rua do Arvoredo, que hoje em dia se chama Rua Coronel Fernandes Machado, próximo ao cemitério que ficava localizado nos fundos da Catedral Metropolitana de Porto Alegre. Lá o homem se estabeleceu como inspetor de polícia e exercia muito bem sua atividade, até que foi expulso após ser flagrado estrangulando um dos prisioneiros, o famoso Domingo José da Costa, mais conhecido como Câmpara, ou Robin Hood gaúcho, que roubava dos ricos para dar para os pobres. A explicação de José Ramos é que o prisioneiro sempre tentava escapar. E após ser expulso da polícia, ele virou uma espécie de informante do delegado. Socialmente, ele aparentava ser um bom homem, que ia à igreja e parecia gostar de artes, frequentando eventos de luxo da capital, como óperas e teatros, e sempre muito bem vestido e perfumado. E foi em uma de suas andanças pelo centro da cidade que ele conheceu a sua futura esposa, Catarina Paus. Catarina era uma jovem que alguns retratavam com uma beleza incomparável. Já outros alegam que as únicas coisas atraentes na garota eram seus cabelos longos e loiros e seus olhos azuis claros. Era de origem alemã e nascida na Hungria, onde morava com seus pais e seus 2 irmãos, em uma simples aldeia no território da Transilvânia. E não, eles não eram vampiros. Infelizmente, durante a Revolução Húngara contra a Áustria, soldados assassinaram a sua família e abusaram da garota. Quando fez 15 anos, se casou com um homem chamado Peter Paulsen, e em busca de melhores condições de vida, fugindo da pobreza, decidiram vir para o Brasil. E como se não bastasse de sofrimento para a pobre garota, que agora tinha 20 anos, o seu marido se enforcou durante a viagem. E no ano de 1857, ela chegou em Porto Alegre. E por último, mas não menos importante, talvez o mais importante para a bizarrice dessa história ser completada, Carlos Klausner. Era um homem com uma aparência tenebrosa e uma grande cicatriz no seu rosto. Imigrando diretamente da Alemanha, chegou ao Brasil em 1859 e logo levantou seu negócio, um açougue localizado na Rua da Ponte, que hoje é a Rua Riachuelo, atrás da Igreja das Dores. O açougue era um sucesso. Senhoras sempre mandavam seus escravos comprar carne depois de saírem da missa. Ele não falava português, e por esse motivo acabou criando laços com José Ramos, que falava alemão. Não demorou muito para que Carlos o chamasse para ajudar nos negócios. Os crimes aparentemente começaram no ano de 1863. A ideia era se apossar dos bens dos homens da alta elite da cidade. O esquema era o seguinte: José, que agora já estava com Catarina, saía para lugares chiques da cidade, como o Beco da Ópera, que hoje está localizado na Rua Uruguai, para analisar suas possíveis vítimas. Então Catarina atraía os homens, geralmente estrangeiros, pois a mulher não falava muito bem português, e os guiava por becos escuros até a casa do casal, onde José cometia suas atrocidades. Vocês podem adivinhar como ele matava suas vítimas. Isso mesmo,
com o ato da degola. Carlos propôs que eles transformassem as vítimas em linguiças para vender. Assim não haveriam indícios dos assassinatos. Foi então que José passou a esquartejar e separar as carnes das vítimas, que ele levava em um carrinho para o açougue. Mais tarde era vendido no estabelecimento do alemão, e os ossos eram incinerados ou dissolvidos em ácido. Parecia um plano perfeito. Registros da época mostram que a carne era muito bem aceita e consumida principalmente pela alta classe de Porto Alegre. Eles não faziam ideia da origem da mercadoria. Risco esse que eu nunca vou correr, pelo fato de eu ser vegetariano. Iniciou-se, então, uma série de desaparecimentos pela cidade, e a polícia estava sendo pressionada para fazer alguma coisa. E, talvez por medo de ser descoberto, Carlos decidiu abandonar o negócio e se mudar para o Uruguai. É claro que José Ramos não gostou nada dessa história, porém o estabelecimento ficou para ele e para sua esposa administrarem. O que não durou muito tempo pela falta de conhecimento no preparo dos embutidos. E daí adiante as coisas só foram de mal a pior para o casal. O comerciante português Januário Martins Ramos da Silva e o seu mercador ambulante José Inácio de Souza Ávila, de apenas 14 anos, desapareceram, sendo vistos pela última vez na casa de José Ramos, pelos vizinhos do serial killer. José Ramos foi convocado para prestar depoimentos na delegacia e alegou que os vendedores teriam passado a noite na sua casa e partido pela manhã para São Sebastião do Caí. Mas o depoimento não convenceu a polícia, que no dia 18 de abril de 1864 resolveu investigar a casa do homem, e encontraram coisas horríveis. No porão da casa havia pedaços de um corpo já em estado avançado de decomposição. Mas não se tratavam dos viajantes desaparecidos. Na verdade, se tratava de ninguém menos do que Carlos Klausner. Isso mesmo, José tinha dado um fim no açougueiro após ele ter ameaçado fugir para o Uruguai e abandonar os negócios. Continuando as investigações, encontraram 2 corpos humanos jogados dentro de um poço desativado que havia nos fundos da casa. Agora sim se tratavam de Januário e José Inácio. Além dos 2 homens, havia também o cadáver de um cachorro, com uma abertura que se estendia da barriga à garganta do pobre animal. Este pertencia ao jovem José Inácio, e havia ficado esperando e latindo na frente da casa de José Ramos por alguns dias após o desaparecimento. Além de todos esses corpos, a polícia encontrou alguns objetos que pertenciam às pessoas que haviam desaparecido. A mulher do assassino, a Catarina Pauls, se arrependeu e confessou os crimes. Segundo ela, 6 pessoas foram mortas e transformadas em linguiças para serem vendidas no açougue. Além dos 2 viajantes que foram mortos por saberem demais. Talvez eles tivessem visto algo naquela noite em que cruzaram na casa de José Ramos. O assassino foi julgado e condenado à forca, mas logo mais a sua pena de morte foi comutada como prisão perpétua, e ele acabou falecendo internado na Santa Casa de Misericórdia, em 1893, sem nunca ter confessado nenhum dos seus assassinatos. Já Catarina pegou apenas 13 anos de prisão, e foi libertada em 6 de maio de 1891, e acabou falecendo anos depois em um hospício. A história ficou conhecida mundialmente. Até o próprio Charles Darwin escreveu em seu caderno de anotações um trecho sobre o caso. O temor de que a humanidade perca sua posição nobre e volte à bestialidade é infundado. Regressões ocasionais sempre ocorrerão. Há chacais adormecidos em cada homem. Os registros do caso estão arquivados no Arquivo Nacional, localizados no Rio de Janeiro. Porém está todo escrito à mão e em um português muito arcaico, digamos, além de faltar várias folhas no processo. Então o fato é de que nunca saberemos se a história é 100% verdade. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.